Irmãos, abra a palavra de Deus nos Salmos, Salmo 102. Tem mais ou menos um ano e meio, que eu li esse salmo aqui com a igreja, mas Deus colocou no meu coração falarmos nessa noite um pouco, baseado aqui nos Salmos de número 102. Eu estou com a garganta bem cansada, mas Deus vai me dar força e nós vamos conseguir falar aqui no Salmo 102. Quem encontrou aí pode dizer amém. Diz assim a palavra de Deus: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos nos dias em que eu clamar. Ouve-me depressa. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esse salmo é um salmo de Davi. E nesse salmo, como já está bem percebido aí, no primeiro verso, Davi estava orando. E tanto o verso 1 como o verso 2 nos deixa entender claramente que ele estava em um momento de oração. Na primeira parte do verso, o primeiro, ele se dirigindo a Deus, ele diz: Senhor, ouve minha oração. Na parte B, ainda do verso 1, ele diz: chegue a ti o meu clamor. Depois, no verso de número 2, ele diz: inclina para mim os teus ouvidos. E finalmente, na última parte do verso de número 2, ele sugere que Deus lhe ouça no dia em que ele clamar. E ele ora com um sentimento de urgência. Ele diz assim: ouve-me depressa. Quando nós lemos esse salmo, nós observamos que o salmista estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. E ele entra na presença de Deus para orar. E no verso de número 2, ele se declara como alguém que estava com o coração angustiado. Existem vários sentimentos, ou movidos por vários tipos de sentimentos, que nós podemos entrar na presença de Deus em oração. Nesse salmo em particular, o salmista declara, no verso de número 2, que ele estava angustiado. Ele fala no verso 2, para que o Senhor lhe ouvisse no dia da sua angústia. Eu estava observando um pouco sobre a questão desse sentimento, a angústia, que é, na verdade, a condição de alguém que está muito ansioso, a condição de alguém que está
muito inquieto, muito aflito. E é interessante que a angústia prolongada, ela reflete também no físico, porque a angústia é um sentimento da alma, é um aperto da alma. Mas quando a angústia não é desfeita logo, quando a angústia ela é prolongada, ela reflete também no corpo, no físico. Quando nós estudamos sobre angústia, nós aprendemos que a angústia ela tem o poder de causar dor, de causar tormento, de causar inquietude, de causar um sentimento de um coração oprimido. A angústia prolongada, ela pode dar ao angustiado uma sensação de morte, uma sensação de morte. E pelo que nós entendemos na oração do salmista, a sua angústia era uma angústia demorada. Ele já vinha curtindo essa angústia, certamente por muito tempo. Porque nós vamos ler aqui a seguir, a partir do verso de número 3, que os males que essa angústia provocou, tanto na alma como no físico do salmista. No verso de número 3, ele começa a apresentar o estado que ele se encontrava como alguém profundamente angustiado. E ele diz assim no verso de número 3: os meus dias se consomem como fumaça. São dias improdutivos. Eles passam sem que eu consiga alcançar realizações, ou melhor ainda, sem que eu consiga vivê-los plenamente. A angústia, ela dá ao angustiado uma sensação de que o dia passa e que ele não consegue viver de forma plena um dia que não vai voltar mais, um dia que se foi e não voltará nunca mais. A sensação de um dia perdido, de um dia improdutivo, de não viver realizações. Continuando no verso de número 3, na parte B do verso, ele fala também sobre o seu físico. E ele diz assim: os meus ossos ardem como lenha. A angústia que o salmista sentiu, ela estava em um grau tão profundo que ele sentia fortíssimas dores no seu corpo. E conforme o verso que eu estou citando, a parte segunda do verso de número 3, ele declara que sentia dores nos seus ossos. Mas não é porque ele sofresse de qualquer enfermidade clinicamente que afetasse os seus ossos. As dores ardentes, incômodas, que ele sentia nos seus ossos, era um reflexo da agonia profunda da alma.
de uma alma abatida, de uma alma triste, sem perspectiva, profundamente amargurada. Aleluia. E essa amargura profunda e contínua refletia no seu físico, refletia nos seus ossos. E ele diz que ele sentia ardores, como que os ossos queimassem. Mas ele também fala da alma. No verso de número 4, na primeira parte, ele fala que o seu coração estava ferido. E as suas emoções, elas estavam distorcidas. Porque coração aqui não é o órgão. Coração aqui é a alma, a sede das emoções. E quando ele se referiu à alma, usando a figura coração, mas se referindo à alma, se referindo à sede das suas emoções, é o mesmo que dizer: a minha alma está ferida. Porém, essa ferida, esse sentimento de mágoa, é isso mesmo, mágoa profunda, gerou no salmista uma alma seca, uma alma sem emoção, uma alma enrijecida, exatamente. O versículo de número 4, quando ele, orando, diz: o meu coração ou a minha alma está ferida, eu sinto uma alma seca como a erva. Ele está dizendo: muitas emoções eu não sinto mais, o meu coração, a minha alma ficou enrijecida, seca, por causa da luta contínua, do sofrimento contínuo. Ainda no verso de número 4, já na segunda parte, ele fala sobre o seu apetite. A angústia era tão grande que ele diz assim: eu não tenho fome. O dia passa, as horas se vão e eu esqueço de comer. Não tenho fome. Ele diz que esquecia de comer porque ele não tinha apetite. E quem já sofreu angústia sabe muito bem o que é que o salmista está dizendo. A comida está à mesa, a mesa está farta, mas o angustiado, ele não sente fome. E às vezes, se alguém insistir e o angustiado colocar um bolo de comida na boca, o que é que a comida faz? Embola, não desce na garganta, porque a alma está angustiada. E a alma angustiada reflete no nosso corpo. E se a angústia do salmista foi uma angústia prolongada, se a angústia dele foi uma angústia de dias, e talvez, possivelmente, até de meses, ele declara no versículo de número 5: os meus ossos pegaram a minha pele. Por causa da angústia eu não comia, por causa da angústia eu não sinto fome, eu não tenho apetite. Os maiores banquetes, as melhores refeições, para mim é nada, eu não tenho vontade de comer, a minha alma está dolorida, a minha alma está abatida. E aí ele diz: o resultado disso foi que eu fui definhando, eu fui emagrecendo, e eu cheguei ao ponto de me tornar quase um cadáver ambulante. Quem diz isso é o próprio salmista, ele está falando de si mesmo. No versículo de número 5, na parte inicial do versículo de número 5,
Ele diz: os meus ossos pegaram a minha pele, eu fiquei muito magro. E obviamente uma pessoa que chega nesse estado, ele perde resistência física, e ele fica vulnerável, com certeza, a muitos outros tipos de enfermidade. O salmista, então, além de emagrecer, e emagrecer muito, agora também ele estava vulnerável a outras enfermidades por causa da angústia profunda. Está aí na parte B do versículo de número 5, o salmista dando testemunho de um emagrecimento latente, grande, por causa do seu sofrimento. Primeiro, do versículo 3 ao versículo 5, o salmista relata o seu estado físico e emocional. Depois, do versículo 6 ao versículo 7, ele vai falar da autoimagem que ele construiu a partir da sua profunda angústia. O que ele falou, e nós vamos observar nos versos 6 e 7, é a fala de alguém cuja a autoestima foi para o ralo. Foi para o ralo. O que os versos 6 e 7 nos ensinam, através das declarações do salmista, é que a angústia profunda e prolongada tem o poder de diminuir a nossa autoestima. Qualquer pessoa que é submetida à angústia prolongada, com certeza ela vai ter dificuldade com a sua autoestima. Ela não consegue ter uma visão otimista da vida. Ela não consegue, enquanto não for curada, ter uma visão otimista das coisas. A sua visão espiritual, emocional e até a visão de si mesmo, por causa da angústia, ela se torna uma visão distorcida. O que o salmista falou nos versos 6 e 7, a gente vai observar, não foi testemunho alheio, não foi o que as pessoas diziam ao seu respeito, mas é o que ele mesmo considerou ao seu respeito. Então ele começa, na verdade, versos 6, 7, 9 e 11, agora primeiro o verso 6, ele declara dizendo: sou semelhante ao pelicano no deserto. Olha a autoimagem que o salmista concluiu de si mesmo. Não foi alguém que chegou, olhou para ele e disse: como você está magro, como a sua aparência está ruim, você está parecendo um pelicano no deserto. Não foi ninguém que disse isso para ele, foi ele mesmo que disse isso ao seu respeito. Está dando para entender? Ao seu respeito, uma imagem distorcida de si mesmo. A angústia faz isso com a gente. Ela faz a gente ter uma imagem distorcida de nós mesmos. Mas eu quero te dizer nessa noite, em nome do Senhor dos Exércitos, você não é o que a sua mente, no estado de emoção abalada, diz que você é. Você não vai morrer como sugere a sua mente, num estado de emoção abalado. Quero te dizer nessa noite, pela palavra de Deus que está falando conosco,
que Jesus vai entrar em providência com cura na tua alma. E você vai ter o privilégio de sorrir de novo. Você vai cantar de novo, você vai alegrar com os que se alegram de novo, você vai ter perspectiva de vida de novo, você vai conseguir ver o verde verde, você vai conseguir ver a alegria como é a alegria, você vai viver a alegria como é a alegria, porque o Espírito de Deus cura o coração abatido. Quem recebe essa palavra, glorifica o nome de Jesus nessa noite. Essa figura é muito importante ser observada, porque o pelicano, ele vive e sobrevive em lugares que tem água, brejos, pântanos, lagares. Ele não é uma ave de deserto. Se alguém pegasse um pelicano e deixasse-o no deserto e ele não encontrar lá um oásis, ele morre. Pelicano não é ave de deserto. Pelicano é ave que sobrevive onde tem abundância de água. Então, o que o salmista retrata de si mesmo, como um reflexo da profunda angústia que ele estava vivendo, é que ele acreditava que estava sentenciado à morte. Ele está dizendo: eu vou morrer logo, eu não vou sobreviver, porque eu sou semelhante ao pelicano no deserto. Eu me sinto como uma ave fora do seu habitat natural, lógico, de forma que, permanecendo fora do seu habitat natural e lógico, não sobrevive por muito tempo. Ele continua no versículo de número 6, na parte segunda, fazendo um autorretrato de si mesmo. Ele diz: eu sou como o morxo. É o mesmo que coruja nas solidões. Ele fala de falta de amigos. E na verdade, falta de amigos aqui não é exatamente no sentido da pessoa física presente, porque o sentimento de angústia nos faz sentir só, mesmo rodeado de muita gente. O sentimento de angústia nos faz sentir só, mesmo a mesa estando rodeada de muita gente. O sentimento de angústia nos faz sentir só, mesmo estando em um culto, onde neste culto esteja frequentando muita gente. Muitas pessoas estão em volta, muitas estão mandando WhatsApp, ou muitas estão dizendo: nós estamos aqui, conta comigo, nós estamos para te dar a mão. Mas a angústia persistente, a angústia prolongada, ela faz com que o angustiado, ele não sinta amparo, ele faz com que o angustiado se sinta desamparado, ele faz com que o angustiado se sinta só. E aí, quando ele fez um autorretrato, no tempo da angústia, ele se declarou como a coruja, o morxo, a coruja, na solidão. Mas ele também fala, quando ele usa a figura da coruja na solidão, ele está falando também das suas noites de sono perdido. Ele está falando também das noites de olhos secos, meu Deus, que ele não conseguia dormir. Quando todas as pessoas conseguiam pegar no sono para desfrutar do descanso merecido de um dia de labor, de um dia de trabalho, de um dia de aflição, ele está dizendo através dessa figura: os meus olhos são secos,
Enquanto todos dormem, eu peno acordado na solidão, como uma coruja. Eu não consigo dormir, fico lá a noite inteira acordado, os meus olhos secos, porque eu não sinto sono. Angústia prolongada, solidão da coruja. Depois, no versículo de número 7, ele continua falando do seu autorretrato na angústia. E ele fala, finalmente, de forma aberta, sobre o sono. E ele diz assim: eu não durmo. Eu não durmo. Eu não consigo dormir. Eu me sinto, versículo 7, eu me sinto como um pardal solitário no telhado. Vocês sabem que o pardal, eles não andam só. Em uma casa que um pardal faz ninho, muitos virão e farão ninho na mesma casa. Mas ele diz: eu não consigo dormir. E isso aqui é não dormir por noites e noites seguidas. E depois, no outro dia, quando ele se levantar, ter aquela sensação de um dia inteiro cansado, aflito, ofegante, seu corpo dolorido. E é exatamente o que ele estava dizendo quando ele usa a figura do pardal para se autopintar, para se autorretratar. Ele diz: a angústia me consome, ela me sufoca e ela arrebata de mim um sono. E eu fico ali, como um pardal solitário no telhado, eu não consigo dormir. Versículo de número 9, ele continua dizendo: tenho comido cinza como pão, e minhas lágrimas têm sido minha bebida. Essa declaração, no versículo de número 9, essa declaração exagerada, quando ele, de forma exagerada, diz: eu tenho bebido minhas lágrimas, este tem sido o meu alimento. O que ele queria com essa expressão exagerada era que mostrar a Deus, é claro que Deus tem essa consciência, mas ele está desabafando diante do psicólogo dos psicólogos. E a psicologia diz que a cura, no mundo da psicologia, ela parte do pressuposto que você precisa abrir o coração, de que você não pode guardar nada, de que você não pode esconder nada, de que quando você está diante do psicólogo, você precisa contar tudo para ele, que você precisa derramar o seu coração, que você precisa derramar a sua alma, que você não precisa reservar nada, porque na proporção que você abre o coração, que você conta tudo, que você derrama tudo, e me permite uma expressão mais agressiva, que você vomita todos os seus sentimentos. Dali, segundo a psicologia, parte a sua cura. Davi, profundamente angustiado, ele entra diante do psicólogo dos psicólogos, daquele que não estudou o comportamento humano, mas foi quem mesmo fez o homem e compreende perfeitamente todo o seu comportamento. Deus não te conhece porque estudou sobre ti, Deus te conhece porque Ele te fez. Ele te conhece por dentro e por fora. Aleluia. Nem o seu marido é capaz de te conhecer como Deus conhece, nem sua esposa é capaz de te conhecer como Deus te conhece, nem o teu pai é capaz de te conhecer como Deus te conhece.
E o que eu quero te dizer nessa noite com essa palavra em nome de Jesus: o divã de Deus está estendido para você. Você sabe o que é divã, né? O divã de Deus está estendido para você. E esse divã, o de Deus, o do psicólogo, é uma poltrona inclinada. O de Deus pode ser joelho dobrado, oração direta. Se você falar com Deus sem reserva, se você falar com Deus com o coração inteiro, se você falar com Deus de forma plena e derramar diante dele todos os seus sentimentos sem reserva, tem uma cura de Deus reservada para você nesta noite. E eu nem digo que ela será progressiva. Eu nem quero dizer que essa cura será progressiva. Eu quero te dizer que se você entrar na presença de Deus como psicólogo dos psicólogos e derramar o seu coração perante o Senhor nessa noite, a cura começa hoje. Ele já dá hoje e você vai ter saúde emocional. Você crê nisso e pode glorificar a Deus por isso. E você vai ter saúde emocional. Você vai ter paz na sua alma. Você vai ter paz na sua alma. O que o salmista estava declarando no versículo de número 9 é que a sua bebida era a sua própria lágrima. Não que necessariamente ele bebesse suas lágrimas, mas no sentido de explicar a abundância de choro, a abundância de lágrimas derramadas por causa da angústia profunda e duradoura. É engraçado que às vezes aqueles que estão ao nosso lado, eles não entendem as lágrimas. Nem todo mundo compreende a lágrima do angustiado. Eu estava lendo hoje sobre outra angustiada, Ana. Ela mesma declara que estava profundamente angustiada. E ela também não comia, estava parecendo o salmista. E Eucana, seu marido, diz assim: por que você chora tanto? Por que você não come? Por que você fica chorando o tempo todo? Eu estou aqui, eu não valho para você mais de que 10 filhos. Ele queria ajudar a Ana. Mas esse tipo de diálogo não ajuda um angustiado. Eucana queria que Ana disfarçasse a sua angústia, o seu sofrimento, dizendo aqui: eu estou do teu lado, sou teu amigo, não sou só seu marido, sou também seu amigo, minha mão está estendida para ti, eu valho para você mais do que 10 filhos. Mas só o angustiado sabe o que é capaz de arrancar a dor do seu coração. E Deus sabe. E Deus sabe. E Deus sabe. É claro que eu sei que nem todos que estão aqui estão angustiados, mas eu sei que tem gente aqui angustiado. E Deus sabe. E Deus te conhece. E o Espírito Santo está visitando você agora, onde você está. E o Espírito Santo está acessando a tua alma nesta noite. Oh, glória! E agora Ele está gerando vida. Deus está restaurando o teu coração. Receba a palavra, receba a profecia. Deus está restaurando a tua alma. O Senhor está tirando a tristeza.
O Senhor está te fazendo chegar à compreensão das coisas da vida, porque a angústia é falta de entendimento das coisas da vida. Por quê? Por quê? Então esses porquês nos levam à angústia, mas Deus te fará entender nesta noite o motivo de tudo, e Ele gera na tua alma cura. Receba em nome de Jesus. Aí, calamas! Receba cura, receba cura. Não tenha vergonha de dar glória, não tenha vergonha de chorar na presença do psicólogo, dos psicólogos. Não tenha vergonha de levantar a tua mão para receber a profecia e para agradecer. O Senhor está acessando a tua alma agora, e Ele está levando o remédio que você precisa. Agradeça. Ele está levando dentro da tua alma o remédio que você precisa. Então agradeça. Aleluia. Quem recebe essa palavra? Quem recebe essa palavra? Quem pode agradecer mais? Eu vou dar um tempo para você glorificá-lo. Eu vou dar um tempo para você agradecer. Eu vou dar um tempo para você dialogar aí com Ele, porque eu preciso parar para você falar um pouco aí com Ele, porque Ele está acessando a sua alma, Ele está arrancando a tristeza. O Espírito de Deus está falando comigo nessa noite. Eu estou tirando a tristeza profunda e estou gerando alegria na alma. Receba alegria, renovo de alegria. Amém? Quantos estão recebendo a palavra? Quantos crerem na cura da alma? Quantos podem glorificar crendo na cura da alma? Vocês estão por fora. Tem muita mais gente doente da alma do que a gente imagina. Tem muita gente rindo, mas é só daqui, para fora. A alma é triste, amargurada. Mas o Espírito de Deus está com remédio santo aplicando nas nossas almas nesta noite. Receba cura. Eu preciso ministrar. O Espírito de Deus está me levando a ministrar. Receba cura. Receba renovo. Aqueles que são batizados com o Espírito Santo, receba a alegria do Espírito Santo para orarem em línguas estranhas. Aqueles que não sentem alegria, quebra agora o protocolo e dê glória ao nome de Jesus, porque enquanto você glorifica, Ele te visita. Enquanto você glorifica, Ele te alegra. Enquanto você glorifica, Ele te cura nesta noite. Versículo 11, parte primeira do verso 11, parte primeira, o salmista diz: os meus dias são como a sombra que declinam. Ele fala de um declinar contínuo, permanente e sem volta. Os meus dias são como a sombra que declinam permanentemente, sem volta, sem perspectiva, dias perdidos, improdutivos. No versículo de número 11, parte B, verso de número 11, parte B, ele diz: como a erva me vou secando. O verbo aqui secar, secando, dá um entendimento de continuamente. Não é a erva que está grudada na árvore e que murcha por causa do calor,
mas que fortalece quando vem a água, quando vem a chuva. Não é essa erva, ele diz que é a erva cortada da árvore. Ele está falando de uma perspectiva zero, de reabilitação. Como a erva, me vou secando, e ele está se referindo, mais uma vez, à erva cortada, secando continuamente até virar graveto e não ter mais chance de viver, definhando continuamente. Mas aí finalmente chegamos nos versos 12, 13 e 17. Ele ora, ele apresenta o seu quadro físico, clínico, ele mostra o seu autorretrato, a autoimagem que ele tinha de si mesmo por causa da angústia. Mas aí no verso de número 12, ele disse: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. Aqui, o salmista dá um testemunho em relação a Deus. Quando ele falou de si mesmo, ele se referiu a uma fumaça, a um pelicano no deserto, a uma erva cortada que se definha e vira graveto e nunca mais terá vida. Mas quando ele falou de Deus, ele diz: o Senhor não, o Senhor permanecerás para sempre. É motivo de dar glória mesmo, meus irmãos. O Senhor permanecerá para sempre. Eu estou abatido, estou angustiado, mas eu mantenho uma consciência. Eu tenho um entendimento sobre Deus. E o entendimento que eu tenho sobre Deus é que Ele permanece para sempre. É uma certeza, Ele permanece para sempre. Pode dizer para o seu coração nessa noite, pode dizer mesmo para o seu coração nessa noite, para a sua alma nessa noite, você pode dizer: minha alma. Pode conversar com ela e pode dizer nessa noite: minha alma, eu sei que o meu Deus permanecerá para sempre. Eu tenho esta certeza e isso gera em mim esperança. Quando parece que tudo estava perdido, eis que Deus trabalhou na mente do salmista. Deus trabalhou no seu entendimento e ele chegou a essa conclusão. No verso de número 12, ainda na parte segunda do verso de número 12, ele declara dizendo: o Senhor não se esquecerá de nada, sua memória é para sempre. É motivo de dar glória de novo. O Senhor permanece para sempre. Segundo, o Senhor não caduca. O Senhor é imutável. O Senhor não se esquece de nada. A memória dele é para sempre. Assim diz o Senhor: eu vejo os teus sofrimentos, conheço tuas lágrimas, contemplo as tuas necessidades. Eu sou o Deus que não me esqueço de nada. Receba essa palavra e seja vitorioso nesta noite. Eu vou sobreviver. Eu vou dar a volta por cima. Essas são as declarações que você deve dizer agora durante essa pregação. Eu vou sobreviver. Eu vou me levantar, eu vou dar a volta por cima, eu vou viver um tempo de alegria de novo, eu vou ser feliz na vida, porque o meu Deus me conhece e a sua memória é para sempre. Depois, no verso de número 13, ele chega à conclusão sobre o tempo de Deus. E ele diz, e ele reconhece dizendo que há um tempo determinado. No versículo de número 13, ele fala sobre um tempo.
E quando ele se refere a um tempo, no versículo de número 13, na última parte do versículo de número 13, ele fala sobre o tempo determinado. Olha o artigo, é um tempo específico, determinado. Não é um tempo aleatório. Não, é um tempo que está reservado. Não sei se você entendeu. Vou falar de novo, é um tempo que está reservado. Deus colocou na agenda, está lá na mão dele, nos tabernáculos eternos no céu. Ele já definiu o dia da tua vitória. E eu estou crendo por causa dessa palavra que para muitos que estão aqui nessa noite, o tempo é hoje, a hora é agora que Deus determinou para a tua vitória. Quem crê assim também? Pode dar glória ao nome de Jesus? Quem crê assim também? O que é isso aqui? Isso aqui é um homem orando, profundamente angustiado, mas de repente o Espírito Santo começa a falar na sua mente, começa a falar no seu coração, e ele começa a fazer pronúncias, não de derrota. Ele começa a fazer pronúncias, não de derrota, mas pronúncias de vida, de vitória, de perspectiva. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. É Deus falando na boca da gente: vou te levantar, você não vai morrer assim, você vai ficar de pé de novo, essa angústia vai passar, a alegria será devolvida, você terá paz, terá sono à noite, terá descanso. Deus está falando isso com a sua igreja nesta noite, porque há o tempo determinado, e Ele está dizendo: para mim, o tempo chegou. Oh glória, oh glória, quem tem essa esperança? Quem pode dizer pela fé, eu também creio, por causa da palavra que veio ao meu encontro nessa noite, que também para mim o tempo chegou, Ele diz: o Senhor tem um tempo determinado, e o tempo chegou. Consciência de que o tempo de Deus para ele era chegado, era vindouro. Ele disse: esse tempo já chegou. E aí finalmente no verso de número 17 ele conclui dizendo: porque o Senhor atende a oração do desesperado. Oh glória, oh glória. Fique de pés dando glória ao nome de Jesus. Oh glória. Porque o Senhor atende a oração do desesperado. Feche os seus olhos onde você está. Já que a Bíblia chama a alma de coração, então o coração é o símbolo dos órgãos do nosso corpo que representa a alma, que é a sede das nossas emoções. Então, com a sua destra direita, com a sua destra, na verdade, mão direita, coloque-a sobre o seu peito, à altura do seu coração, e fala com Deus agora. O divã de Deus está estendido para você nesta noite. Abra o teu coração, conversa com Ele agora. Não importa quem está do teu lado, direita, esquerda, agora é você e Deus. Pode abrir a sua boca e falar com Ele. Pode abrir a sua boca e derramar o seu coração. Oh, aleluia. A vida de muita gente vai mudar depois desta noite. 28 de agosto de 2022. A vida de muita gente vai mudar depois desta noite. Porque o Senhor está tirando a amargura, o Senhor está tirando a angústia.
Ah, meu Deus, eu vejo a mão de Deus entrando na tua alma. Oh, como a mão de um cirurgião que entra no corpo do doente para tirar a enfermidade. Eu vejo a mão de Deus entrando na tua alma e arrancando a angústia. Alamá, xareca, alamá. Oh, iquelamaxaralamacia da lamagás. Aqueles que já estão sentindo aí onde está, vai dando glória, porque Ele te abençoa. Aqueles que já estão sentindo aonde está, vai glorificando. Não deixa de glorificar, porque isso é importante para a conclusão da tua vitória. Aqueles que acreditam na cura da angústia, comece já agradecendo, já comece agradecendo. É o primeiro sinal da alegria de Deus no teu ser. Comece a dar glória. Alama, xaralama de calamassuri de calamas. Eu vou deixar você falar com Deus. Eu quero ouvir a voz de uma igreja pentecostal falar com Deus. Glórias, glórias, glória, glória, glória. Senhor, Senhor, Senhor. Tua palavra é fiel e verdadeira, Senhor, Senhor, Senhor. Eu sei que a tua mão já tem alcançado o necessitado durante a explanação da tua palavra. Agora, nesse momento de oração, glória ao teu nome, Senhor. Oh, devolve o sorriso, devolve o cântico, devolve a alegria, devolve a perspectiva, tira a mágoa, tira o luto, tira o sofrimento, Deus, tira a descrença, Deus, e levanta agora o abatido. O teu servo, a tua serva precisa viver felizmente, ter alegria, ter paz no dia a dia, te servir com mais qualidade. Gera agora a alegria que os teus filhos precisam, em nome de Jesus. Glória a Deus. Arranque a tristeza, arranque a angústia, porque o tempo do Senhor é chegado para muitos aqui nessa noite, sobre o dia da vitória, sobre o dia da vitória que o Senhor tem reservado para os teus servos. Aleluias, aleluias, aleluias. Se não for lhe constranger, você pode, minha irmã, se não for lhe constranger, você pode, minha irmã, dar um abraço nessa irmã que está perto de você, dizendo: olha, Jesus está garantindo a vitória que você precisa nesta noite. Se você puder, meu irmão, abraçar esse irmão que está aí perto de você. Se não for constranger e você puder abraçar esse irmão que está aí perto de você, diga: olha, Deus está liberando a vitória que você precisa. Deus conhece a tua necessidade. Dê glória a Deus com ele. Não seja assim aquele abraço raso, vazio. É abraço de quem está sendo contemplado por uma vitória. É abraço de quem está sendo contemplado por uma conquista. Não se distraia, Deus está falando no meio da igreja. Ali me calamás. Glórias. Glórias. Tenho uma palavra para você. Não desanime. Cante com esse irmão, com essa irmã. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar, Deus ouviu teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.
Cante, igreja. Ele me mandou falar que vai. Cante assim pro seu irmão, ó. Chega cá, Devaldo. Chega aqui. Ele está enviando. Diga isso pro seu irmão. Pra sua. Enxugue estas lágrimas. Me alegre e tenha. Profetiza através desse cântico. Vai. Profetiza com vida. Eu sei que essa vai. Está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você. Você precisa crer. Vai. A solução para. Você crê nisso? Você vai ter. Olha, só não te desespere, pelo amor de Deus. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Recebe, recebe. Ele está enviando consolo para tua alma. Enxugue essas lágrimas bem alto e tenha calma. Diga aí pro seu irmão agora, profetiza para ele. Vai passar. Eu sei que esta luta agora está doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução para tudo que te aconteceu. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não te desespere, pelo amor de Deus. Ele calabás, ele me calabás, ele calabás. Receba a alegria do Espírito. Receba a alegria na alma. Quantos podem agradecer? Quantos podem glorificar? Quantos podem glorificar? Quantos podem glorificar? Alama, xaralabás. Glória. Glória, eternamente glória, ao Senhor dos exércitos, glória, ao Deus que faz maravilhas, glória, ao Deus da igreja, glória, ao Deus da família, glória, ao Deus que cura a alma, glória.